Hoje quero conversar com você, com toda a calma e carinho, sobre algo que talvez esteja faltando nos seus dias: o movimento da fé. Se você já sentiu que está esperando algo acontecer, mas nada muda, talvez esta mensagem seja justamente a resposta que seu coração precisava ouvir. Por isso, se você quer continuar recebendo reflexões profundas, conselhos para a sua vida e força para a alma, clique agora no botão inscrever-se aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a seguir com esse trabalho. E por favor, deixe nos comentários uma palavra que represente como você está se sentindo hoje. Pode ser esperança, força, fé, o que vier do coração. Sua presença aqui importa. Imagine um campo pronto, fértil, mas sem nenhuma semente lançada. Por mais que o solo seja bom, ele jamais dará frutos sozinho. Ou pense em um rio forte, com águas correndo, mas ninguém disposto a remar. O que adianta ter correnteza se não há movimento? Assim também é com a vida espiritual. Deus é um Deus de milagres, mas Ele não recompensa a estagnação. Até os pássaros que Ele alimenta precisam levantar voo. O maná que caiu do céu precisava ser recolhido. A terra prometida sempre exigiu passos firmes de quem desejava alcançá-la. A verdade é simples, mas profunda. Não podemos ficar parados esperando que tudo se resolva. A bênção de Deus encontra quem está caminhando, quem levanta mesmo cansado, quem planta mesmo sem ver ainda os frutos. E no final deste vídeo, há uma mensagem muito especial esperando por você. Fique comigo até lá. Vai valer a pena. Se no capítulo anterior refletimos sobre o valor do movimento, agora é hora de aprofundar ainda mais essa verdade. Não existe colheita sem plantio. É um princípio da vida, da natureza e da fé. E por mais duro que pareça, muitos de nós passamos a vida pedindo frutos que nunca semeamos. Queremos paz, mas não cultivamos o perdão. Desejamos prosperidade, mas não aprendemos a ofertar. Buscamos cura, mas não mudamos os hábitos que nos ferem. O solo está lá, esperando, mas nossas mãos continuam vazias. Há um provérbio na Bíblia que toca fundo: um pouco de sono, um pouco de descanso, um pouco de cruzar os braços, e a pobreza chegará como um ladrão. Provérbios 24, 33, 34. Não se trata de castigo, é apenas a consequência natural de não agir. Quem planta, colhe. Quem não planta, fica à espera de um milagre que talvez nunca venha. Deus é justo, e seus princípios são eternos. Ele não abençoa a passividade. Ele honra o esforço, o passo de fé, a atitude humilde que reconhece: eu preciso fazer a minha parte. É importante entender que fé não é ficar parado esperando. Fé é a força que nos impulsiona a agir, mesmo sem ver ainda o resultado. É como plantar uma semente na terra escura e confiar que ela vai brotar. Milagres existem sim, mas até o milagre precisa de um coração disposto. As promessas de Deus não são para quem apenas espera, mas para quem busca, para quem levanta, mesmo em silêncio, e segue sem desistir. No próximo capítulo, vamos entender como a fé verdadeira se move, como até os milagres exigem movimento. Fique comigo. Ainda há muito o que revelar ao seu coração. Você se lembra do que falamos até aqui? Que a terra não frutifica sem sementes, que a espera sem ação não traz resultados. Agora vamos olhar para a fé com mais profundidade. Muitas pessoas acreditam que ter fé é simplesmente esperar que Deus resolva tudo. Mas a fé verdadeira não é inércia, é movimento. Ela não substitui o esforço, ela o impulsiona. A fé não é passividade espiritual, é coragem vestida de esperança. Vamos pensar juntos. Quando Jesus curava, ele muitas vezes pedia que a pessoa fizesse algo. O cego tinha que abrir os olhos. O paralítico, levantar-se. O enfermo, tocar em suas vestes. Por quê? Porque o milagre começa quando há resposta. Até mesmo o extraordinário de Deus precisa encontrar uma alma disposta. As promessas existem, mas elas são como portas. Só se abrem para quem bate. A fé que apenas espera se transforma em frustração. Mas a fé que se levanta e age
transforma a realidade. Deus continua abrindo caminhos, mas caminha com quem se move. É preciso dar o primeiro passo, mesmo que tremendo, mesmo que em silêncio. É nesse passo que a fé ganha forma. É nesse gesto simples que o céu responde. Portanto, se você está esperando algo de Deus, pergunte-se com sinceridade: eu estou pronto para me mover? Estou disposto a sair do lugar onde me acomodei? Porque o milagre está do outro lado da obediência, do outro lado da coragem de tentar mais uma vez. No próximo capítulo, você vai conhecer histórias de pessoas que foram encontradas por Deus justamente enquanto estavam trabalhando, se esforçando. Não se trata de merecimento, mas de disposição, de estar em movimento, mesmo sem holofotes, mesmo sem reconhecimento. Davi, antes de ser rei, estava cuidando das ovelhas do pai. Um trabalho humilde, muitas vezes solitário, mas feito com dedicação. Foi ali, entre o pasto e os salmos, que Deus o encontrou. José, antes de morar no palácio do Egito, servia fielmente na casa de Potifar. Ele fazia o que era certo, mesmo em uma terra estrangeira, mesmo sendo injustiçado. E foi ali, servindo, que a promoção o alcançou. Eliseu, por sua vez, estava arando a terra, trabalhando com suas próprias mãos, quando Elias o encontrou e lançou sobre ele o manto profético. Percebe? O céu se move em direção a quem já está se movendo. O extraordinário visita quem é fiel no cotidiano. Deus observa o coração, mas também vê as mãos. E quando essas mãos são firmes, quando permanecem trabalhando mesmo quando ninguém está olhando, o chamado chega. E quando chega, muda tudo. Se você sente que ainda não foi escolhido, que sua hora não chegou, talvez seja porque ainda está no processo. E esse processo é precioso. É nele que Deus molda o caráter, prepara o coração, fortalece a fé. Continue sendo fiel no pouco. O muito vem quando o tempo certo encontra um coração pronto. No próximo capítulo, vamos falar sobre a beleza do esforço silencioso, aquele que ninguém vê, mas que Deus sempre recompensa. Fique aqui comigo. O melhor ainda está por vir. Quantas vezes você já se esforçou em silêncio, deu o melhor de si e ninguém percebeu? Quantas vezes sentiu que sua dedicação passava despercebida? Saiba que Deus vê. Mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém reconhece, o céu está observando cada gesto de fidelidade, cada semente lançada no escuro, cada lágrima derramada em silêncio. E nada disso é em vão. Vivemos em um tempo em que tudo precisa de prova e exposição. Mas Deus continua valorizando o escondido, aquele que ora sozinho, que ajuda sem ser notado, que cuida dos seus com amor, mesmo sem receber gratidão. A esses, Deus honra, porque Ele não se impressiona com o que aparece, mas se comove com o que é verdadeiro. O esforço silencioso é como uma raiz firme. Não se vê, mas sustenta tudo. A Bíblia nos ensina que Deus recompensa os que são fiéis no secreto. Ele vê quem acorda cedo para trabalhar, quem não desiste da família, quem continua acreditando mesmo quando está cansado. O mundo pode não perceber, mas Deus está atento. Ele conhece cada luta sua, e no tempo certo, o que foi feito em silêncio será recompensado à luz do dia. Por isso não desanime. Continue firme, mesmo que pareça que ninguém está vendo. Porque aquele que realmente importa, vê. E quando ele decide agir, nada pode impedir. O esforço com Deus nunca é em vão. Ele transforma suor em vitória, lágrimas em colheita, silêncio em recompensa. No próximo capítulo, vamos falar sobre o poder que nasce quando o nosso esforço se une ao propósito de Deus. Quando paramos de lutar sozinhos e passamos a construir com Ele. Fique comigo até o fim. Há algo especial te esperando. Chegamos ao último capítulo desta reflexão, e agora quero que você guarde algo precioso no coração. Quando o seu esforço encontra o propósito de Deus, o impossível começa a ceder. Muita gente vive lutando com as próprias forças, tentando resolver tudo sozinha, carregando fardos pesados demais. Mas existe um momento em que algo muda. É quando você decide caminhar não apenas por obrigação, mas por propósito. Quando você entende que não está construindo apenas para si, mas com Deus e para algo maior. Esforço sem Deus é desgaste.
Mas esforço com Deus é direção. Quando você une persistência com fé, quando você continua mesmo cansado, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, é aí que o céu se move. É aí que portas se abrem, que caminhos surgem, que milagres tomam forma. Porque Deus honra quem não desiste. Ele vê quem continua mesmo sem enxergar o fim do caminho. Homens e mulheres foram feitos para construir, proteger, prover e amar. Não fomos criados para a paralisia, mas para o avanço. Quando você caminha com Deus, pode até enfrentar desertos, mas nunca ficará sem direção. Pode até ter dias difíceis, mas jamais estará sozinho. E quem trabalha com o coração firmado em Deus nunca trabalha em vão. Se hoje você sente que estava esperando demais e agindo de menos, este é o momento de se levantar. Mova-se, ore, plante, abrace o que Deus colocou em suas mãos. Porque quando você age com fé, o céu responde, e a bênção vem. Não porque você mereceu, mas porque você creu e se moveu. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta, comente com a palavra propósito e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E como eu prometi, a mensagem mais importante é esta: Deus não se esqueceu de você. Ele apenas espera que você se levante.